Você também acha que a Wanda se arrependeu muito rápido no final de Doutor Estranho 2? Pois é, né? E se eu te contasse que ela não ficou boazinha, iludiu todo mundo, e isso é a chave pra cena pós-crédito desenrolar da fase 4 do CM? Ah, fica aqui que essa teoria vai explodir teus miolos. Eu te garanto, seguro, bota um capacete, vamos lá. He believed it was dangerous. Hey, Nerd Transpeter aqui. A gente sabe que a Marvel deixa detalhes dentro dos filmes que só vão fazer sentido lá na frente. Amarram tudo e jogam, né? Sempre jogam sementinha e colhem lá na frente. Muitas vezes esses detalhes estão em cenas que a gente nem imagina que tinham tanta importância, né? Só assim, isso não é nada demais. Aí lá na frente, pá, explode. Agora, pensando no fim da Wanda e Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, ele não fez muito sentido. Ou nem mesmo agradou muita gente. Agora acompanhe comigo. Wanda fez as pazes com ela mesma. Se arrependeu do mal que ela provocou e pra consertar, ela destruiu tudo que existia do Darkhold. Não parece um fim simples demais? Pois é, ela causou tudo aquilo pra desistir fácil assim? Talvez não. A teoria que rola pela internet é que a Marvel tapeou a gente. Fomos tapeados! Fui tapeado! Sabe quando um mágico faz a gente prestar atenção numa mão, né, em uma mão, né, quando na verdade a outra mão tá fazendo truque? É assim que funciona, eu tô falando pra vocês. É mais ou menos isso que o Sam fez no final de Doutor Estranho, de acordo com essa teoria. Ela traz a sugestão de que a Wanda não se arrependeu e que ela se aproveitou muito mais da dominação onírica do que a gente podia imaginar. E mais, tá? Que ela não desistiu de ficar com os filhos, iludiu todo mundo e de quebra ainda vai ser o gatilho para as incursões das guerras secretas que vem por aí. Tchau, os universos. E pá! Será que seria um plot twist, hein? Fala a verdade. Não é pra mentir não, fala a verdade. Então bora entender todos os detalhes dessa nova visão. Visão, né? Agora, mas antes, já comenta aqui embaixo, você concorda? Você acha que ela desistiu fácil demais? Você tá esperando que ela seja de novo vilã? Ou você acha que não tem que ser redenção dela? Você acha que a Wanda foi bem aproveitada? Ou estragaram ela? Não tinha que ter sido vilã nunca? Comenta aqui embaixo, bota pra fora, regurge tudo, toda a sua opinião. Manda ver, galera. Tudo pronto? Então bora lá, acompanha comigo, ok? Tem que acompanhar. Vou falar bem devagar, porque eu sou um cara que gosta de falar devagar. No final de Doutor Estranho 2, América Chaves abre o portal e coloca a Feiticeira Escarlate dentro da casa da Wanda e os filhos da Terra 838. A feiticeira ataca a mãe dos meninos e vai até eles, tá vendo? Mas ao invés de ser bem recebida pelos garotos, eles se escondem e ficam com medo dela. Atiram coisas nela, enfim. Isso aí você lembra, né? Nessa hora a Feiticeira Escarlate fala que ela não é um monstro, ok? Que nunca machucaria ninguém, blá blá blá. Então os meninos vão até a Wanda, que é a mãe deles ali, né? E a Feiticeira Escarlate fica abalada. Ela se coloca vulnerável e até se ajoelha. Então, galera, segundo essa teoria, esse seria o momento chave que a feiticeira se daria conta de que se ela tivesse naquela forma, ela não seria aceita pelos filhos. Então, ao invés de desistir, ela teria feito uma coisa muito pior. E ninguém percebeu de cara. Vamos lá, calma. Você tá nervoso? Na sequência, a Wanda do Universo 838 se levanta, vai até a Feiticeira Escarlate e toca o rosto dela e diz que os meninos seriam muito bem cuidados. É ou não é? E essa teoria diz que nesse momento a Feiticeira Escarlate estaria dominando a Wanda, que é a mãe dos meninos. E ali elas trocaram de lugar. É tipo a usurpadora do CM. Então a Wanda do Universo 838 foi a que ficou com a América no universo do CM e a Feiticeira Escarlate ficou lá com os meninos, que era tudo que ela queria, né? Por isso ela teria dito pra outra que eles seriam muito bem cuidados, já que estava trocado ali. Depois disso, a feiticeira teria usado a dominação onírica, né, pra destruir a Montanha Undagore, pra que ninguém pudesse fazer o mesmo que ela. Lembra que o plano original da Wanda era justamente ir para outro universo, onde ela ia ficar de forma segura, permanente com os filhos? Então, ela conta isso pro Doutor Estranho no começo do filme. Bom, se essa teoria estiver certa, dessa forma ela conseguiu. E digo mais, se a gente levar em consideração essa teoria que a Feiticeira Escarlate trocou de lugar com a Wanda do universo 838, então a gente tem pessoas de universos diferentes, uma no lugar da outra. E isso gera o quê? Incursões... Se vocês lembrarem da explicação que o Reed Richards deu lá na série dos Illuminati, a presença do Strange e a América lá causa instabilidade das realidades. E dois universos colidem justamente por causa dessa instabilization, né? E é exatamente a incursão causada pela presença do Doutor Estranho e América no universo dos Illuminati que era a maior preocupação deles. Porque isso gera uma reação catastrófica que pode destruir pelo menos um ou dois mundos envolvidos. Então é o seguinte, se a Feiticeira Escarlate da Terra 616, a principal, causou uma nova incursão, trocando de lugar com a Wanda da Terra 838 de forma permanente, sem volta,
Será que talvez isso não tenha causado a incursão que a Cleia disse pro Doutor Estranho na cena pós-crédito? Agora que o multiverso é uma realidade nos filmes da Marvel, daqui pra frente as incursões devem ter um papel ainda mais decisivo, né, nas futuras histórias do CM. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura foi o primeiro filme a incluir as incursões na trama, na história. Mas provavelmente ele não vai ser o último, né? E mais, esse passo da Wanda pode ser o que faltava para introduzir as Guerras Secretas. E por fim, galera, mais uma coisa que poderia justificar essa teoria da Wanda é que, pelo menos dentro do CM, a Wanda nunca demonstrou essa pegada de se arrepender de verdade quando o assunto é lutar pelas pessoas que ela ama. Se vocês lembrarem, tá no final de WandaVision, ela meio que fingiu, deu uma de arrependida, quando na verdade ela iludiu todo mundo e ficou estudando Darkhold. Então por que dessa vez ia ser diferente, sabe? Então tem muito sentido isso tudo. O fato é que a Wanda é uma das heroínas mais populares do CM na atualidade. Tipo, ela pegou a geração antiga, tá pegando essa nova, então todo mundo gosta dela. A série WandaVision foi super premiada. E a atriz Elizabeth Olsen também foi. A Marvel não ia desperdiçar uma mina de ouro, né? Uma popularidade dessa, concorda? E a forma mais natural de manter a Wanda dentro da fase 4 do CM é ela continuar dando problemas cada vez maiores. Que foi tudo que começou WandaVision, né? A série WandaVision. E foi ainda mais Doutor Estranho 2. Mas se tudo isso vai se confirmar ou não, só o tempo vai dizer, né? Mas a gente tá de olho, lógico. E aí, essa teoria faz sentido pra você? Ou ela tá a teoria lá Mephisto? Mas Mephisto também fazia sentido. Você que não sabe. Tá bem, tô falando pra vocês, rapaz. Mas comenta aqui embaixo. Pra você faz sentido ou é mais uma que o Peter tá completamente louco? Eu tenho cara de louco? Tem, porra. Mas comenta aqui embaixo, tamo juntos sempre, ó. Se inscreve aqui no canal. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Isso é maneiro. Isso é maneiro, sabe por quê? Porque você tá fazendo essa fandom crescer, fandom nerdística. É maneiro pra caramba. É uma fandom grande, né? E você tá junto, eu também. Eu também sou consumidor. Você acha que não? Que é isso? Pô, tamo junto pra caramba. Espero você no próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!